O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou vos dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sábado, dia 24, não é isso mesmo? 25. Dia 25 do mês de setembro de 2021, na 25ª semana do tempo comum, nos encontramos para celebrar a Eucaristia e render graças pelos 25 anos de Antônio e Elza. São vocês? Oi? 50. Onde estão? Você e? Vocês dois. Mas não parecem ter 50 anos de casados. Por isso que eu vi logo os 25. Talibodas é porque é de ouro. E nós temos a liturgia apresentada pelo calendário da igreja. Significativa a palavra que nos é dada. Ela é significativa porque, a começar do Evangelho, Jesus diz para os seus discípulos o que o espera. Mas eles não conseguem compreender. E mais, eles nem mesmo fazem perguntas. Diz o evangelista Lucas que o sentido do que Jesus falava a eles ficava escondido. O provável é que ficava escondido não porque Jesus não dissesse às claras, mas porque eles não conseguiam conceber aquilo. Há muitas coisas que não conseguimos conceber e nem imaginar que a vida nos reserva. É difícil entendermos ou estarmos realmente dispostos a abraçar na história aquilo que é inerente a ela. As dificuldades, as intempéries, mas também a necessidade de ter força e de persistir. Tempos presentes, onde tudo é aquilo que exige labuta, abnegação, se torna quase que um sacrifício que é atribuído como não desejado por Deus. Mas nos esquecemos que a vida em si implica em dia após dia, labuta a labuta, persistir. E ter o horizonte claro daquilo a que somos chamados a participar. E vejam que coisa. Jesus, ao dizer a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele não estava falando simplesmente da cruz. Mas ele estava falando de algo muito maior. Lembremos que o próprio Senhor vai dizer: quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, todos virão até ele. Somos chamados a participar do mistério daquele que dá sim sua vida por nós. Passa sim pelas dificuldades do tempo presente, mas sabe profundamente o que significa
fazer da sua vida um dom e uma entrega. E todos vindo até ele, não porque ele tenha feito coisas mirabolantes, mas porque, na sua entrega na cruz, manifestaria o máximo do amor, o máximo da entrega. E quando olhamos para Zacarias, que na sua profecia diz que vê um ser medindo a cidade de Jerusalém, e diz, praticamente diz o seguinte: a cidade é pequena, ela não pode ter muralhas, porque todos virão até aqui. Todos deverão habitar aqui. Portanto, não precisa pensar em muros, não é preciso pensar em limites, é preciso pensar o quanto é necessário alargar-se para acolher ou para fazer parte da vida que Ele, nosso Senhor, apresenta. Na verdade, o desejo de nosso Deus é que todos encontrem com Ele e experimentem a Ele. Essa experiência singular que faz com que possamos dizer: o Senhor, que nos acompanha ao longo da história, nos guarda e nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Isso parece utópico demais, e essa fala pode parecer, inclusive, infundada. Muitos, inclusive, podem não gostar desse tipo de fala. Mas olhemos para a história. Tudo que se constrói com solidez exige entrega, abnegação, persistência, fidelidade, compromisso e acreditar que é possível sempre algo melhor. Nada que seja construído tem condições de suportar as intempéries do tempo. Por isso, dessa forma, hoje, ao olharmos para a história de Antônio e Elza, temos a oportunidade de olhar aquilo que significa o sacramento do matrimônio, bem diferente simplesmente do casamento, mas o sacramento em si, ele ultrapassa simplesmente um contrato onde duas partes compõem uma sociedade conjugal. Ele tem como compromisso e como missão compreender e fazer com que aquilo que o Senhor diz, o Filho do Homem vai ser entregue, mas não por qualquer coisa. Ele será entregue por algo que é singular, que é inigualável. Aquilo que faz com que quem ama se entregue. Amar e se entregar. Deus se entrega por nós sem limite. E a vida matrimonial torna-se, então, sacramento porque na vida dos nubentes, do casal, da carne do casal, é necessário experimentar essa entrega. É necessário fazer-se sinal dessa entrega, não só para aquele com quem se constitui uma vida comum, mas para os que estão ao redor. O esposo amando a esposa e vice-versa, dão lugar para que o amor eterno do Deus, que veio ao nosso encontro em Jesus Cristo, que deseja sinalizar o seu amor para que todos possam chegar até Ele e encontrar-se com Ele, esse amor, na carne dos dois, na história dos dois, se torna sinal sagrado desse amor único e singular, que ainda que nos limites da história de cada um, ultrapassa muito além aquilo que cada um é capaz de oferecer. O esposo e a esposa dão-se um ao outro, geram vida. E aqui gerar vida é muito mais do que simplesmente gerar filhos, mas é gerar sentido, um motivo para caminhar cada dia. Assim, Elza e Antônio receberam essa missão. Como todo cristão, recebe a missão de sinalizar esse ato de entrega de nosso Deus e compreender que Ele quer alcançar
muito, muito e muito mais pessoas. Mas Ele conta conosco, com a nossa carne, com a nossa história. Como o amor conjugal, o amor de um homem e de uma mulher, se torna um sinal sagrado, que a vida de cada cristão também seja um sinal sagrado, de tal maneira que todos que contemplarem e virem em nós, ainda que com nossos limites, que não são poucos, todos os temos, e infelizmente, sempre os teremos, porque não somos anjos e nem perfeitos. Mas aí está o detalhe. Tendo o sentido claro de que nas nossas limitações não podem ser um empecilho, percebemos que o construir uma identidade sólida, ou pelo menos mais firme, passa pela dedicação de cada dia. E compreender o sentido da vida de cada pessoa, mas o sentido da vida que nos é dado por aquele que deu a sua vida por nós, o nosso Deus. E deixar com que a grandeza desse amor chegue a outros, não pelo que se fala, mas pelo que se faz. Até porque 50 anos de uma vida comum podem ter todas as suas incongruências e todas as suas belezas, mas todas elas gritam não pelo que se fala, mas pelo que se viveu, pelo que se construiu, pela entrega de cada dia, também pela exortação de cada dia, pelo compromisso de querer, para o outro e para si, o melhor que se pode, não aquilo que se quer dar. Aí está uma diferença. Dar o que se pode é bem diferente de dar o que se quer. Deus nos deu tudo o que pôde. Nós, em alguns casos, damos aquilo que queremos, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa compreensão, da nossa escuta, do espaço de nosso viver. E daí limitamos a capacidade que Ele tem de irradiar dentro de nós e através de nós o tamanho do seu amor. Enfim, nessa celebração, Kielza e Antônio, nos seus 50 anos, e tomara a Deus que nos próximos 50 possam irradiar a grandeza e o sentido do que significa dar-se. E no dar de cada dia, possam conceder a esse amor eterno, a também dar-se, através deles, no viver de cada segundo e de cada dia. Que Deus abençoe a vocês e que todos nós possamos, de pé, rogar por estes nossos irmãos que agora terão as alianças abençoadas e pelos quais rogaremos rendendo graças.